Observe agora essa questão. Como todo homem é capaz de previsão e de reflexão, veja, como todo homem é capaz de previsão e de reflexão, ele pode compreender muito bem que, para atos diferentes também serão as consequências que pode esperar. Por outro lado, esse homem não se deve imaginar como sendo um joguete de forças externas, mas, ao contrário, deve admitir que, em grande parte, é o artífice do próprio destino. Por essa razão, entende Lévi-Strauss que a prudência e a previsão passam a se constituir em um poder passível de ser exercido a partir do momento em que se instala no homem a noção de responsabilidade. Todavia, essa noção ainda é muito rudimentar, despojada que é de qualquer componente moral, sendo exclusivamente produto da experiência, o que significa ser determinada pelo mundo sensível. Porém, a partir do momento em que a noção de responsabilidade implica castigo, ela se torna mais complexa, ou seja, a noção de responsabilidade, se torna mais complexa, porquanto envolve a questão da obediência à lei. O homem sabe, a essa altura, que diante da violação da lei sempre se seguirá uma pena. E sabe também que se trata de uma lei social por ele mesmo produzida, e não mais de leis naturais. E aí veio a questão. De acordo com a argumentação do texto, em contraposição às leis naturais, uma lei social, e vem as questões. Bem, antes de ir a observar cada alternativa, permita-me uma retomada ao texto. O que é que você deve verificar? Claro, se você treinar, você pega essa habilidade. Identificar os processos linguísticos. Deixa eu mostrar a você. Todo homem, como todo homem é capaz de previsão, veja a palavra previsão, e de reflexão, olha a palavra reflexão. Esses dois termos estariam contextualizados no ambiente externo ou interno. Prever algo ou refletir, a ação de refletir e a ação de prever exigem de você um contexto externo ou interno? Interno. Então, é pura subjetividade. É o que ele vai chamar no texto de lei o quê? Natural. Ok? Ele pode compreender muito bem que para atos diferentes, agora, esse que eu vou pintar, atos diferentes, já não é algo intrínseco ao homem, e sim, esse é externo, o contexto é externo. Então isso aqui estaria para a objetividade. Está vendo? E eu não vou tomar, claro, atos diferentes como sendo o quê? Como sendo uma lei natural. E sim uma lei social. E eu vejo que o texto está trazendo subjetividade e trazendo objetividade. Ok? Diferentes também serão as consequências que pode esperar. Olhe para a palavra consequência. No contexto nosso aqui, claro que consequência vai contextualizar também o quê? Objetividade. Por outro lado, esse homem não se deve imaginar como sendo um joguete de forças. Quer dizer, imaginar-se como um joguete de forças estaria para a subjetividade, o intrínseco. Mas ele diz que, por outro lado, esse homem não se deve. Então, no termo, por outro lado,
Por outro lado, está já o autor articulando. É ou não é? Novamente, começa a contextualizar a ideia de oposição. O mais, ao contrário. Ok? Por essa razão, entende Leves Brum, ele trouxe alguém ao texto. Eu sei que não é um discurso direto, não é? Mas ele traz um discurso indireto. Mas trouxe alguém, é a objetividade. Que a prudência e a previsão passam a se constituir em um poder passível de ser exercido a partir do momento em que se instala no homem a noção de responsabilidade. Mais uma vez, ideia, articulação de oposição, o autor está na articulação. Essa noção ainda é muito rudimentar, despojada que é de qualquer componente moral, sendo exclusivamente produto da experiência, o que significa ser determinada pelo mundo sensível. Porém, a partir do momento em que a noção de responsabilidade implica, noção de responsabilidade é subjetividade. Mas ao dizer implica castigo, castigo é subjetividade ou objetividade? Objetividade, o espaço é externo. Ela se torna mais complexa, porquanto envolve a questão da obediência à lei. O homem sabe, a essa altura, que diante da violação da lei sempre se seguirá uma pena. Então, as consequências, a pena em si, tudo isso aí é o que? É externo ao homem. Ora, então você tem um texto trazendo, enfim, o quê? Trazendo leis naturais e lei social. Olha o que eu estou dizendo. Lei social e lei natural. A lei social estaria para a objetividade. E a lei natural estaria para a... Então, o texto é constituído de duas referenciações, lei natural e lei social, gerando no texto uma progressão temática externa, sem dúvida alguma, e a centração temática é a objetividade. E a relação entre elas é de oposição, sintaxe e tensão. Quando ele diz, de acordo com a argumentação do texto, em contraposição, eu vi na leitura do texto o tempo todo articuladores contextualizando a oposição, a articulação. Então, não é surpresa para mim, para você, a ideia de contraposição no enunciado da questão. Por quê? Porque a contraposição mencionada, que eu estou pondo em destaque aí, ela, sem dúvida, denuncia a sintaxe de tensão no texto. E ele quer, de acordo com a argumentação do texto, em contraposição às leis naturais, uma lei social, aí vem, confere ao homem capacidade de previsão. Capacidade de previsão é o quê? É subjetividade. Reflexão é o quê? É subjetividade. Então, você tem itens, o quê? Itens subjetivos. Mas se ele quer contraposição às leis naturais, eu não vou marcar a letra A, porque a letra A só contextualiza as próprias leis naturais. Quem vai se contrapor às leis naturais é a lei social, a letra A. Tem alguma lei social sendo contextualizada? Não. Na B, permite que o homem se torne artífice do próprio destino. O homem tornar-se artífice do próprio destino é pura subjetividade, é lei natural. O espaço, o ambiente é interno, sem interno é subjetividade. Eu tenho que encontrar alternativa que traga a oposição às leis naturais e não às próprias leis naturais. Letra C, deve ser composta por prudência e previsão. Prudência é lei natural, é subjetividade. Previsão também o é, não poderia ser. Mostra-se mais rudimentar do que as leis naturais
porque resulta apenas da experiência. Bem, essa comparação não é feita. Não existe essa comparação. Mostrar-se mais rudimentar do que as leis naturais. A contraposição é a letra E, porque a letra E, sem dúvida, está contextualizando o quê? O que é isso? Responsabilidade e castigo quando houver desobediência às normas. Responsabilidade e implica responsabilidade e castigo. Veja que aí você tem a força externa em contraposição à força interna, que é o que está no enunciado da questão. Quer dizer, foi uma questão que exigiu do candidato somente o quê? A própria progressão o quê? Interna, né? Aliás, a própria sintaxe de tensão. Ora, então, se a prova pública te der essa ferramenta, sintaxe de tensão, ela quer que você identifique no texto justamente o quê? Que o texto proporciona uma estrutura bifurcada. E a estrutura bifurcada, indiscutivelmente, vai apresentar o quê? Ideias extremas, ideias contrárias. Então, ideias contrárias, se o concurso público perguntar se elas fragilizam a argumentação, é o contrário. Isso já se cobrou muito em prova pública. Elas jamais iriam fragilizar a argumentação. Ao contrário, elas fortalecem a argumentação. Aí você faz, por quê? E além de, claro, solidificar a argumentação, ela proporciona discursividade. Quando a prova pública vem cobrando do candidato a discursividade, escreva um texto dissertativo discursivo. A discursividade está em você gerar mais de uma voz no texto. Está em você gerar a polifonia no texto. Em que consiste a polifonia? A presença de mais de uma voz. Essas vozes são encontradas onde? Se é um texto discursivo, eu vou dar um exemplo de sintaxe de tensão discursiva. Sintaxe de tensão. Imagine uma bifurcação. É o que você deve imaginar quando você se depara com a sintaxe de tensão. Essa bifurcação proporciona dois mundos, dois ambientes. Vamos supor que no ambiente à sua esquerda você se depare com o quê? Você se depare com a Constituição Federal Brasileira. Você se depare com Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou você se depare com com o Código Tributário. Ou o Código Civil, ou o Código Penal, ou o Código Trabalhista, enfim. Eu pergunto a você, nesse meu primeiro contexto, eu tenho ou não tenho um texto apenas objetivo? Né? Um texto objetivo, pura objetividade. Perfeito. Mas você, nisto, está construindo um texto dissertativo? Não. Eu quero um texto dissertativo discursivo. Então, se você começar a escrever sobre licitação, por exemplo, licitação, ou sobre a elisão fiscal, ou sobre constitucionalidade, ou qualquer referenciação encontrada no mundo do direito, referenciações específicas, enquanto você estiver
trazendo informações objetivas, institucionalizadas, você está sendo o quê? Informativo. Mas está faltando a subjetividade. Não é isso? Pois bem, eu pergunto, esse mundo aí, legislação específica, a Constituição, um Código Processual, Penal, Civil, Tributário, é algo estático? Esse mundo é estático? Não, claro que não é estático. Existe um outro ambiente que não permite a condição estática da Constituição, da legislação específica, que é uma emenda constitucional, que é uma medida provisória, que é uma súmula, por exemplo. Esses elementos, agora que eu escrevo, no outro extremo, também constituem pura o quê? Objetividade. Mas que um MP pode muito bem anular uma determinada lei, um determinado artigo, pode ou não pode? Então, isto aqui, permita-me, vou mudar o piloto, este mundo vai fazer intervenção no outro ambiente, vai intervir no outro ambiente, negando que a condição estática do primeiro ambiente, que é o da sua esquerda. Se a prova pública quer um texto dissertativo, então tem que ter objetividade, tem que ter subjetividade, mas tem que predominar quem? Predominando a objetividade. Então, as informações que eu vou buscar, sem dúvida, sobre as referenciações selecionadas e que constituem a progressão temática externa, essa informação garante a predominância da objetividade. Agora, onde estará a subjetividade? Estará na articulação que eu irei montar entre quem? Entre uma medida provisória e um determinado artigo vigente. Exemplo, embora o artigo tal da Constituição Federal assegure isso, existe medida provisória publicada em tanto de tanto, aí diz a data, o tempo, que garante, e diz que garante. Eu estou costurando o quê? Eu estarei ou não estarei nessa o quê? Nessa articulação entre um ambiente objetivo e outro ambiente. Isso vai gerar o quê? Mais de uma voz no texto. Isso vai gerar polifonia no texto. Os exemplos que eu apresentar, eu vou buscar da sociedade civil. Os exemplos que eu for buscar garantem o quê? Garantem também objetividade. Já é uma outra voz. Nenhuma legislação específica, ela é o que 100% estável quando aplicada na sociedade. E buscar objetividade na sociedade para comparar com o que está sendo rigorosamente o que pré-estabelecido em lei específica, é garantir o quê? Polifonia no texto. A discursividade, portanto, está quando você articula um ambiente específico da lei com a sociedade, por exemplo, ou com uma emenda constitucional, com MP, com a súmula, com uma declaração vinda de alguém que represente o que? Um órgão público federal, por exemplo. Então, declarou o superintendente da Polícia Federal e joga no texto da declaração. Como é algo que é objetivo, isso pode justamente gerar polifonia ou não no texto. Claro que gera. Bem, meu patrão, veja que quando o concurso público quer de cada um de nós um texto discursivo, ou quando joga numa prova de português um texto discursivo, tenha certeza que ele vai pedir para que você observe lá numa determinada questão qual das vozes que há no texto a voz que vai se sobressair, que é a centração temática. Ok?
do texto. Ok? Veja o que eu vou fazer com você. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Vamos imaginar um texto. Aqui você tem a introdução. Foi dado um tema específico. Ok? E agora você tem o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que eu vou chamar de desenvolvimento 1, D1. E, obviamente, você tem um outro parágrafo constituindo o desenvolvimento 2, que eu vou chamar de D2. Ok, meu patrão? E vamos supor que você gerou o quê? Mais um parágrafo para garantir, vou botar D2 mais uma vez. Então, ideia X, ideia Y, voltou a usar a ideia Y. Tá? É importante que você observe, e aqui veio a conclusão. Veja que este texto dissertativo, para ser dissertativo, tem que predominar a objetividade. Olha o que eu quero mostrar a você. Esse primeiro parágrafo é a introdução. Este último parágrafo é a conclusão. Às vezes a prova pública faz isso com você. Ele não mostra ao candidato esse último parágrafo. Ele tira o último parágrafo. Ok? E ele quer saber qual é a alternativa que dá continuidade ao texto. Pelo que está pré-estabelecido, ou seja, uma introdução, depois vem o primeiro parágrafo D1, uma ideia X, o segundo parágrafo, uma ideia Y, ok? E um terceiro parágrafo do desenvolvimento, que é ainda sobre a segunda unidade temática, que é Y. Ao perceber que, antes da conclusão, ele traz uma progressão. Deixa eu ajeitar aqui. Ele traz uma progressão. Interna. Embora já havia uma outra aqui no parágrafo anterior, então, quem está sendo a centração temática? A ideia Y, ela recebeu reforço. A conclusão terá que trazer, sem dúvida, a ideia Y. Nenhuma alternativa faria o mesmo. Senão aquela que contextualizasse o quê? A ideia precedente. Isso é um item. Ponto número 2. Como é que eu vou saber o que o autor vai escrever? Se é a conclusão que falta, eu vou ter que chegar com o quê? Com a ideia central. E aí você vai e diz para mim, ô professor, eu encontro às vezes, se até agora eu tenho já um caminho a seguir para saber qual é a ideia principal, que é a centração temática, se eu tenho agora um caminho a seguir quando me perguntam qual a intenção do autor no texto, que estaria na articulação macro do texto, porque lá o autor está presente na condição de articulista. Se agora eu sei o que é uma ideia secundária, eu pergunto, qual é a diferença entre podemos depreender e podemos inferir? Permita-me. Isso é comum nas provas, sem dúvida. Veja, depreender e inferir convergem para a ideia de conclusão. Ok? Convergem para a ideia de conclusão. Mas com a diferença. O que eu vou depreender é a conclusão alicerçada na objetividade que o texto traz. Repetindo, depreender é uma conclusão sobre o texto, mas contextualizando ou alicerçando a objetividade que o texto traz. A inferência é uma conclusão que eu tiro, mas tomando como alicerce a subjetividade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou médico, ok? Eu sou cardiologista. Não é que eu seja, estou dando um exemplo. Eu sou professor, ok? Mas vamos lá. Eu sou cardiologista. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Pois bem,
você é o meu paciente. Eu peço exames. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, vários exames. Ok? E você, ao voltar a mim com os exames, eu estou ou não estou com objetividade em mãos, dados objetivos? Ótimo. Eu começo a consultar. Quando eu começo a consultar os dados objetivos, você vai e diz, ansioso, e aí, doutor, eu estou doente? Aí eu olho, olha, pelo que eu estou vendo aqui, você goza de saúde plena. Isso é o que eu posso depreender. Percebeu? Depreender é o que vem como conclusão em meio a dados objetivos. Agora, o que seria inferir? Inferir é, em meio ao que eu depreendi, eu vou e digo a você, e aí, doutor, eu estou bem? Aí eu vou e digo a você, olha, pelo que eu estou vendo aqui, você é um espartano. Percebeu? Você é um gigante adamastor. Você é a pessoa mais forte do planeta. Ó, veja que a conclusão surge não de dados o quê? Que contextualizem a objetividade, mas sim o quê? Subjetividade. Tá? Isso é diferente de aprender e inferir. Ok? Então, quando você estiver com um texto na prova pública, cuidado. Eles tiram, às vezes, até a introdução. Além da conclusão, fica só o desenvolvimento. Mas, professor, tira a introdução? Sim, porque o papel da introdução, sabe o que é? É antecipar, de maneira concisa, unidades temáticas e a articulação até mesmo entre elas. Por isso que não é bem-vinda na composição da introdução, não é bem-vinda a exemplificação, não é bem-vindo um termo explicativo. E são ferramentas que estariam muito mais o quê? Coerentes num ambiente que é justamente o desenvolvimento. Ok? Está claro? Bem, com a aula de hoje, deu para você ficar mais confortável quanto à maneira como deve ser lido o texto? Ou seja, o texto tem que ter o quê? Tem que ter... Aliás, o texto deve ser visto de que maneira? Com olhar científico, com olhar técnico. Ok? Permita-me só um detalhe. Existe o texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que, quando você vai a uma loja, permita-me esse exemplo, comprar um eletrodoméstico, não tem um manual? Pronto, o manual, quando lido, vai indicando a você sequência de ações que você deve, pouco a pouco, praticar. Para instalar o que você comprou, por exemplo. Então, isso é um texto injuntivo. É um texto que convida você a uma sequência de ações. Por isso que é comum no texto injuntivo o emprego de verbos no imperativo. Faça isso, escreva aquilo. Okay? A receita de um bolo na literatura específica sobre texto injuntivo é um bom exemplo. Primeiro, eu vou fazer um bolo e eu vou me deparar com um texto injuntivo dizendo: quebre 4 ovos, em seguida ponha 1 quilo de açúcar, 3 colheres de fermento. Eu não sei fazer bolo, mas é aquela sequência que, sem dúvida, garante a você o quê? O procedimento, passo a passo, para fazer aquele bolo gostoso que eu sei que você sabe fazer. E eu não. Um abraço para você, amigo online. Um abraço para você, amiga online. E eu vejo vocês, ok? Na próxima aula.